Eu sempre tive assim um apreço pela farda, pelo militarismo, né? Porque desde criança, eu conto isso no meu livro, bem detalhado. O que eu vou falar aqui, pessoal, é talvez 5% do que está lá no livro. Não cabe tudo aqui. Não é que eu tenha muita história, não, porque a gente tem que dar botar uma moldura, né, nas coisas para contar melhor. Mas quando eu era criança, meu pai ele sempre gostou de filme de guerra, meu pai sempre gostou do tema, né, militar, filmes principalmente, e eu assistia filmes com meu pai desde criancinha, né, a gente ficava lá assistindo filmes. E aonde eu fui morar, lá no quilômetro 32 da Rio-São Paulo, era uma rota que os soldados passavam lá em marcha, né, os soldados do Exército e os fuzileiros navais passavam lá também. E eu, criança, né, eu morava lá, eu ficava vendo aquela fila interminável de soldados passando. Nossa, a criançada ficava louca. Eu lembro que a gente ficava lá vendo os soldados, olhava o tamanho do boot assim, né? A criança tem essa ideia de proporção, né? Tudo é grande para ela, porque ela é pequena. E ficava vendo aquilo, aí os soldados via a gente lá, né? Muito humilde, era muito pobre, mas muito pobre mesmo. E aí os soldados pegavam a ração e jogavam. Aquilo era um troféu para a gente, né? Eram uns tubinhos assim, né? Que a gente levava, comia aquele negócio. Pô, era uma maravilha aquilo ali. Mas aí chegou a adolescência, né? E eu sabia que meu pai tinha servido na Brigada Paraquedista, tal, mas ele nunca tinha contado assim toda a história. Aí um belo dia, eu acho que eu tinha uns 16 anos ou 15 anos, aí estava sentado com ele lá, até assim, no fundo da minha casa, tinha uma barra, né, que meu pai sempre fez muita barra, e tinha uma corda para subir, né? E a gente estava sentado assim, conversando, e começou a contar a história. Se eu não me engano, a gente estava chegando numa corrida, que a gente corria, sempre corria, né? Sempre corri. E aí ele começou a contar a história dele na Brigada Paraquedista. Aí ele falou, porque eu perguntei, né, como é que tinha sido a vida de paraquedista, que eu já queria ser paraquedista, né? Eu tinha essa... Porque aí a gente já morava em Realengo, e a Realengo é a rota, né, das aeronaves que operam ali em Afonso. Hoje eu passei na rua, ela estava lá. Pô, cara, eu lembro que a molecada, a gente deitava assim, ó, na rua para ficar vendo o avião passar, né? O Hércules, o Búfalo, tudo passava lá por cima. E aí eu estava me apaixonando por aquilo. Meu pai falava, não, eu sou os paraquedistas e tal. E aí, nesse dia, ele contou que ele não saiu paraquedista, porque... aí contou da história, né? Meu pai nasceu no Bananal, no interior de São Paulo, norte de São Paulo, né? Bem aqui próximo ao Rio de Janeiro. E ele veio para o Rio para trabalhar e servir o exército e trabalhar. Aí chegou aqui, meu pai era muito bem fisicamente, né? Já corria, já nadava muito, enfim. E aí, não, vai para a Brigada Paraquedista, é o lugar. Ele foi para a Brigada Paraquedista. Aí, numa das corridas lá, da preparação, ele não era paraquedista, estava a preparação do paraquedista para entrar para a área de estágios ainda, né? E aí ele estava lá, numa dessas corridas, o sargento correndo na testa, aí começou a acelerar no final da corrida, tipo assim, né? Caça livre, não deu caça livre, o problema foi esse. Caça livre, quando fala caça livre, você pode correr quanto você quiser, né? Aí o sargento meio que desafiou, ficou olhando para a tropa e correndo, aumentando, né? Aí meu pai achou que aquilo era um desafio, passou o cara. Meu pai passou. E pior, aí meu pai virou de costas para o sentido que estava correndo e correu de costas olhando para a tropa. E meu pai, na inocência dele, né, de matuto, achou, porra, esse cara vai achar incrível o meu potencial. Porra. Acabou a corrida, o cara chamou ele assim, o sargento chamou ele assim, ó, olha só, esquece, aqui você não sai paraquedista. Quer aparecer aqui? Você acha que tu é o quê aqui? Tu não vai sair paraquedista. Tu não vai sair paraquedista. O cara ficou puto com ele. Aí quando foi, aí meu pai tomou aquele choque, né? Caramba, o que eu fiz? Meu Deus do céu. Aí beleza, quando chegou na época
fez todos os testes de entrada na área de estágio. Aí chegou na área de estágio, o cara arrebentava ele. Se era para pagar 60 canguru, meu pai pagava, não era nem canguru ainda, era pulinho de galo. Meu pai pagava 120. Meu pai ficava direto, acabava lá. Só era outro nome ou era diferente? Meu pai era De Souza. Não, o canguru e o pulinho de gado. Mesma coisa. O canguru, não, o pulinho de galo ele acabou sendo abolido porque ele lesionava muito o joelho, né? Aí inventaram um para lesionar, mas. Se eu não me engano, o canguru já está proibido também, não tá? Não sei, cara, eu não sei. Não que não façam, mas. Não, mas o pulinho de galo, pulinho de galo, ele lesionava mais, né? Estatisticamente. E aí, meu pai ficava lá depois da hora, lá pagando. Enfim, mas aí chega a hora, né? O teste de saída, né? Que aí você é avaliado tanto fisicamente como tecnicamente. E ele reprovou meu pai na aterragem. O meu pai fazia as aterragens mais perfeitas possível, o cara dava como não feito. E isso foi até percebido pelos outros instrutores, né? Mas ninguém queria se meter. E aí reprovou meu pai na aterragem. Meu pai fez tudo lá, saltou lá da torre, fez tudo, mas na aterragem. Aí ele me contou muito triste isso. Rapaz, aquilo me deu uma revolta tão grande que eu falei assim. Não falei nada para ele, eu engoli e falei, pô, essa vai ser a missão da minha vida. Eu vou honrar o nome do meu pai. Botei aquilo com a missão da minha vida. Aí o tempo passou, eu já treinava, né? Aí eu lembro que eu estava vendo uma revista, eu acho que era Manchete ou Cruzeiro, e aí tinha uma foto, né, da Brigada Paraquedista marchando no 7 de setembro na Presidente Vargas. Uma foto linda. Recortei a foto, dobrei e botei na minha carteira. Quase todo dia eu olhava aquela foto. Quase todo dia. Eu perdi essa foto numa enchente depois de casado eu acho que foi em 92. Eu carreguei essa foto desde 1970 e pouco até 92. Eu carreguei essa foto comigo. A foto linda, né? A Brigada Paraquedista com aquele uniforme. Era o que era do jornal? Hein? Você pegou de um jornal? Não, da revista. Eu não lembro se era Manchete ou era Cruzeiro, uma revista antiga, né? Foto linda, né? A brigada assim, toda alinhada, desfilando com aquele uniforme camuflado, o de bolinha, né? O brotuês que o pessoal fala. E aí, rapaz, a partir dali eu comecei a treinar forte. Aí eu treinei até... E meu pai dava as dicas de treinamento. Meu pai dava as dicas de treinamento assim, boçal, né? Pô, tipo, correr, né? A gente corria e ele... Já desde criança a gente corria, mas ele sempre ensinava, né? Você corre, não vai... Cadê? Não vai fazer isso não, hein? Não vai fazer isso em casa não. Pô, ainda mais hoje que o pessoal suplementa, não faz isso não. Corria bastante, viu? Coisa assim de 8 quilômetros para criança, adolescente. Pô, depois eu comecei a correr 12 quilômetros todo dia, mas tudo bem. Mas correr, chegar e ficava 1 hora sem hidratar, mano. Ele dizia que tinha que ser assim.